Bolsonaro entra com revisão criminal para a segunda turma para anular a condenação. Bom, é exatamente essa a manobra jurídica gigantesca que está sacudindo o cenário político e judicial agora mesmo. A gente está falando de uma tentativa bem direta, super calculada, de tentar reverter uma sentença de 27 anos. Para a gente entender o real peso disso tudo, nós precisamos olhar para os dados frios e para os detalhes técnicos dessa ação. Ah, e claro, aproveita e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas análises visuais, que são sempre focadas em destrinchar essas informações para facilitar o aprendizado de vocês. Então, bora dissecar esse caso? Essa manchete aí é inegável, né? É o que vai guiar a nossa explicação de hoje. A defesa do ex-presidente fez um movimento fortíssimo lá no Supremo Tribunal Federal. E qual é o objetivo final dessa história toda? Anular completamente a condenação que foi imposta a ele. E olha, não é só mais um recurso de rotina não, viu? É uma peça jurídica de peso, focada em alterar o próprio terreno onde essa batalha está acontecendo. E aí isso já levanta uma questão que não quer calar. Será que trocar os juízes que estão analisando o processo pode mesmo mudar o resultado final do jogo? Esse é o coração da controvérsia que os advogados levantaram. Eles estão tentando estrategicamente tirar a análise das mãos da primeira turma do STF. O argumento principal deles é que, para ter uma revisão verdadeiramente imparcial, é absolutamente imprescindível que entre um novo relator na jogada. Ok, vamos mergulhar nisso para entender como a engrenagem funciona. O que é, afinal, essa tal de revisão criminal? Não é um recurso de apelação comum, daqueles do dia a dia. É uma ação legal super específica usada para reexaminar um caso que, em tese, já estava fechado, já tinha acabado. Na prática, o sistema de justiça só aceita abrir essa porta de novo se surgirem novas evidências ou se a defesa conseguir argumentar que rolaram erros processuais gravíssimos durante o primeiro julgamento. E aqui a gente vê direitinho como está o campo de batalha agora. De um lado, a gente tem a primeira turma, que foi quem conduziu o processo original. Do outro lado, tem esse pedido formal da defesa exigindo que o novo relator seja sorteado só entre os ministros da segunda turma ou então levado logo para o plenário de uma vez. A lógica deles se baseia no próprio regimento interno do tribunal. Eles dizem o seguinte: para ter isenção total numa revisão criminal, os ministros que deram aquela primeira decisão contestada têm que ficar de fora desse novo sorteio. Faz sentido, né? Parte 1. As nulidades apontadas. Falhas no processo. Bom, para conseguir justificar um pedido tão excepcional assim, a defesa teve que montar um verdadeiro catálogo de falhas, o que eles chamam de falhas fatais do processo. Acompanhe comigo essa lista das nulidades. A tese não se apoia numa coisa só, mas em 4 pilares bem definidos. A tal da incompetência orgânica, um trânsito em julgado prematuro, o cerceamento de defesa e uns erros metodológicos que eles consideram graves na hora de formular a culpa. A estratégia aqui é bem clara, mostrar que toda a fundação daquele primeiro processo estava completamente comprometida. Então, o grande lance desse primeiro argumento é a incompetência orgânica. Mas o que isso significa no juridiquês? Basicamente, é a tese de que o caso foi parar no tribunal ou na Câmara errada. A defesa bate na tecla de que, como as acusações envolvem supostos atos cometidos enquanto a figura ainda era presidente, a jurisdição certa para julgar isso deveria ser o plenário do STF inteiro, com todos os ministros, e não só a primeira turma passando o processo de forma acelerada. Agora reparem na importância dessa citação que saiu direto dos autos. Aquele julgamento que acabou em condenação não foi unânime, teve divergência ali no meio. O ministro Luiz Fux votou explicitamente pela nulidade da ação e pela absolvição. E é justamente em cima disso que a defesa puxa o argumento do trânsito em julgado prematuro. Na cabeça dos advogados, o simples fato de ter um voto diferente deveria obrigatoriamente ter dado direito a um recurso extra, que a gente chama de embargos infringentes, antes de fechar o processo de vez. Parte 2. O cerceamento de defesa. As provas gerenciadas. Aqui a gente sai daquela discussão sobre regras de jurisdição e entra direto no jeito que as provas foram tratadas. O documento da defesa lista isso em 3 etapas bem problemáticas na visão deles. Primeiro, eles reclamam de um compartilhamento seletivo, dizendo que a acusação só liberou as provas que incriminavam, segurando o que podia ajudar a defesa. Segundo, teve um despejo repentino de terabytes de arquivos totalmente bagunçados, poucos dias antes de audiências super importantes, o que tornaria impossível fazer uma análise técnica decente. E terceiro, eles questionam pra valer se a delação premiada do Mauro Cid, que é a peça central da acusação, foi realmente voluntária.
Tem também uma crítica bem forte sobre a metodologia da sentença. O documento oficial usou a ideia de uma empreitada unificada. O que eles fizeram? Pegaram eventos públicos isolados, tipo postagens na internet, reuniões institucionais, umas declarações dadas desde 2019 e juntaram tudo num grande pacote, numa única narrativa conspiratória. Só que a defesa contesta isso com força. Eles lembram que o direito penal exige provas de ações individuais concretas, não dá para condenar alguém só juntando as peças e fazendo inferências sobre o que outras pessoas fizeram. Parte 3. Prisão versus inelegibilidade, a matemática da pena. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é essa transição da teoria jurídica pura e simples para a realidade nua e crua da matemática. Os números contam uma história bem diferente quando a gente coloca eles na ponta do lápis. Deem uma olhada nessa quebra de dados. A pena total que saiu nas manchetes foi de 27 anos. Só que, aplicando as regras brasileiras e aquela fase de calcular a pena direitinho, o tempo real estimado de cadeia mesmo, em regime fechado, cairia absurdamente para algo em torno de 2,5 a 3 anos. O impacto mais pesado dessa sentença, na verdade, não está nas grades da prisão, e sim no estrago eleitoral que ela causa. 8. Esse é o número de chumbo que a lei da ficha limpa traz para a mesa. A inelegibilidade não bate só com o tempo da pena. Ela joga mais 8 anos em cima de tudo depois que a pena acaba. É como se criasse uma barreira de tempo praticamente impossível de atravessar. A defesa sabe muito bem que o perigo real não é só o risco imediato de prisão, mas esse longo e severo exílio político de mais de 2 décadas. E é exatamente essa trava que a revisão criminal está tentando explodir. Parte 4. O fator tempo. A estratégia. Bom, com todo esse cenário técnico e matemático na mesa, a gente entra na última peça do quebra-cabeça, o tempo. Por que jogar essa carta fortíssima da revisão criminal exatamente agora? Olhando para os eventos recentes, parece ter sido um movimento super calculado. A defesa provavelmente esperou que aquela fase de dosimetria, que ajusta as penas e que já podia trazer umas seduções significativas, estivesse mais consolidada. Porque se eles entrassem com um pedido de anulação antes da hora, podiam acabar travando o processo e colocando em risco alguns benefícios práticos que eles já tinham conseguido pelo caminho. E no fim das contas, isso ilustra de um jeito perfeito o quão complexo é esse tabuleiro de xadrez da política e da justiça no Brasil. É tipo um jogo onde cada prazo, cada tribunal que você escolhe, cada recurso que você coloca ali, são movimentos de sobrevivência pura no cenário público. Então fica a pergunta: será que a gente está vendo uma manobra jurídica brilhantemente calculada para resgatar os direitos políticos antes das próximas eleições? Ou é só uma última tentativa desesperada dentro de um processo que não tem mais volta? Vale muito a pena refletir sobre os dados que a gente viu hoje. Afinal, entender a estrutura desses eventos é o melhor jeito de compreender a história bem no momento em que ela está acontecendo.